Ok. Pronto. Glórias a Deus. Então, nós estamos na EBD em sua casa. Eu vou repetir, né, aqui o nosso início, para que possamos acompanhar direitinho aqui para a glória de Deus. Então, repetindo, nós estamos aqui falando sobre a parte de oração. Nós vamos falar tudo sobre as orações constantes. Deus responde às orações em todas as circunstâncias, especialmente pelos problemas espirituais e sociais que a sua cidade ou país está enfrentando. Então, é nesse momento que nós temos que orar, buscar a presença de Deus, e Ele vai nos ensinando, né, através das orações. Lembro que oração é o canal entre você e Deus. É o momento que você tem de conversar, compartilhar, pedir a Deus, e Ele vai. Glória a Deus. Pronto. Eu não sei que está. Pronto. Vamos lá. Vamos ver. A história da oração atravessa a Bíblia toda, né? Então vamos estar. Vamos ver se agora ele fica, permanece. Bom, a história da oração atravessa a Bíblia toda. Já em Gênesis, nós lemos, né, no capítulo 4, versículo 27, quando diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então vemos que Abraão, ele intercedendo pelas cidades condenadas, Sodoma e Gomorra. E logo mais aparece Moisés rogando por o seu povo. E pela oração, Elias, ele deu testemunho tremendo ao povo paganizando. Como está lá em Tiago, capítulo 5, versículos 17 a 18, quando ele fala assim: e Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos seus sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Veja que Cornélio, ele estava orando quando um anjo lhe apareceu, dizendo que ele chamasse Pedro para ouvir o evangelho. E Pedro, em oração, teve a visão de que como se aceitasse o convite.
Então não é por acaso que quase a última frase da Bíblia é uma oração, como está lá em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 20, quando diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venham sem demanda, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então veja que na oração do livro, as orações aqui no livro de Daniel, a chave do testemunho claro e corajoso que marcava a vida de Daniel era a oração. Então a oração constante, a vontade de você falar com Deus o tempo todo. Você pode falar na condução, você pode falar na sua casa, você vai falar na igreja, aonde você estiver, por onde você passar e sentir a vontade e a necessidade de estar com Deus, falando com Ele, é esse momento que você deve falar. Tenha vontade, tenha o desejo de estar conversando com Deus, expressando os seus sentimentos, a sua vontade e o desejo de tê-lo consigo. Deus está sempre do nosso lado. Nós precisamos apenas estar conectados com eles, conversando com eles, trazendo uma mensagem que Ele tem para nós, ouvindo aquilo que Ele quer falar com nós, abrindo nosso coração para que a sua palavra ela penetre como um punhal de 2 gumes no nosso coração, que Ele entre e habite dentro de nós, deixando que o Espírito Santo de Deus, Ele conduza a nossa vida. Esse é o Deus que nos salva, é o Deus que nos levanta, é o Deus que nos socorre, é o Deus que nos dá graça. Deus é esse Deus que nos consola. Amém? Então temos que estar juntos com o nosso Deus, trazendo o seu aprendizado para que nós possamos crescer espiritualmente junto com o nosso Deus. Amém? Então, a chave desse testemunho claro e corajoso que marcava a vida de Daniel era essa oração, uma oração constante. E o primeiro sonho de Nabucodonosor, o rei, não contou o sonho, mas mesmo assim exigiu que os seus sábios o explicassem. Veja que Daniel e os 3 jovens colegas, eles estavam entre eles. E se assim não fizesse, sofreriam a pena da morte. E Daniel pediu um prazo ao rei e foi para casa, onde chamou os 3 para oração. E foram ouvidos. E quase passou. E a crise passou. E Deus revelou a Daniel o sonho e a sua interpretação em resposta à oração, como está lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 17 a 18. Então veja, é um Deus que, num momento de súplica, num momento de necessidade, Deus estava presente na vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Então, como é bom nós estarmos sempre na intercessão, nós estarmos sempre buscando a presença de Deus, temos mais intimidades com o Senhor. Ele escuta nossas orações. Quantas vezes eu vou ir para o hospital, orar, consolar os pacientes durante esses meus 20 anos, fazendo parte da capelania hospitalar, e ali orando a Deus, buscando a sua presença, fazendo minhas petições diante do Senhor, trazia os nomes desses enfermos para minha casa, e aqui eu orava, dobrava meu joelho na madrugada e apresentava os seus nomes. Quando eu voltava a visitar esses pacientes, eu vi uma melhora substancial. Deus ouve as nossas orações. Então tenha intimidade com o Senhor, busca a presença de Deus, porque Ele vai ouvir a tua voz. Amém? Ele só vai ouvir se você não tiver intimidade, se você não buscar a sua presença, se você não tiver conectado junto com Ele. Mas Ele sempre ouve a nossa voz. Amém? Então estejamos juntos com Ele. Então, veja que no início do império dos Medos e Persas, nós vemos também Daniel buscando o seu Deus em oração fervorosa e com respostas extraordinárias, como está lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 3 e 4. E sobre o Império Persa, houve outras crises.
aqueles que orassem a qualquer outro Deus, que é aquele Deus menor, que não fosse o rei, considerado um Deus, durante 30 dias seria o que? Lançado aos leões. E quando soube que tal edital estava assinado, o profeta já idoso, ele não vacilou. Aí diz lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, assim, que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punhava de joelho e orava, dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Veja, não foi só nesse momento de crise que ele orou, mas Daniel, ele já tinha o hábito de orar a Deus 3 vezes ao dia, todos os dias. Já era hábito. Porque veja, oração também é hábito. Você, quando começa a orar, você começa a ter intimidade com Deus, e quando você para de orar, você começa a sentir falta da oração. Amém? Então, Daniel já tinha esse hábito. Mas quando ele soube desse pronunciamento em que que foi assinado, então ele orou mais ainda. Ele buscou mais a presença e colocando também esse problema junto de Deus, para que Deus desse uma solução e mostrasse a ele qual a solução que deveria ser dada. Deus é Deus e ele faz tudo aquilo que nós pedimos a ele. Amém? Então, se Jesus falou sobre oração e orou muito, e porque ele sabe que precisa muito dela. Você costuma orar em momentos de importantes decisões e grandes crises? Às vezes nós temos decisões a tomar, para onde nós vamos caminhar. Você vai com a sua força ou você vai com a força do nosso Deus? Então é bom sempre estar, antes de qualquer decisão ser tomada, oremos a Deus, buscando a sua presença para ver o que ele vai nos falar. E ele fala muito ao nosso coração. Amém? E quando você se vê ameaçado ou sem saber o que fazer, a quem recorre? Você recorre ao seu vizinho? Você recorre a um colega? Ou você recorre diretamente a Deus? Melhor opção, vá a Deus. Porque só Ele tem a nos ensinar e nos mostrar o caminho certo a percorrer. Amém? Então, vejamos aqui a grande oração de Daniel no primeiro ano de Dário. Nós vamos aqui abrir agora a palavra de Deus em Daniel, no capítulo 9, no versículo de número 1. Nós vamos lê-lo até o versículo de número 27. Amém? Então, capítulo 9 de Daniel, versículo 1 até o versículo número 27. É sempre bom você ter uma caneta e um papel para anotar, porque hoje nós temos muitas coisas que vocês vão poder anotar para poder meditar e estudar em casa para a glória do Senhor. Amém? Então diz assim a palavra de Deus aqui em Daniel, no capítulo 1, no capítulo 9, versículo 1 do livro de Daniel. Diz assim: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ele iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e terrível e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos
cometido pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o seu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Se nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como estão distantes de todas as terras delas pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecados contra ti. E o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. E todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, que sido derramados sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra profética contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grandes desgraças. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. E conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor de Deus, do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado a atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo de Israel com mão poderosa e fazeste sobre ti um nome que permanece até hoje. E nós temos contigo pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus justos, afastes de Jerusalém, da tua cidade e do teu santo nome, a tua ira e a tua indignação. E os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do seu povo objeto de zombaria para todos os que os rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olho com bondade para o teu santuário abandonado. Inclua os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, e abre os teus olhos, e dá e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por servos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Porque o amor de ti, meu Deus, não tem demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Que oração linda de Daniel diante do nosso Deus, não é? Ele sabia que não deveria nem ser perdoado, porque só a graça do Senhor é sobre a nossa vida, sua misericórdia é sobre a nossa vida. Porque nós somos pecadores, irmãos.
E nós não somos merecedores da graça e do amor de Deus. Mas o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso para nos perdoar. E Ele perdoa, porque Ele nos ama. Nós somos seus filhos queridos e amados, que Ele está sobre nós, sobre as nossas vidas. Deus está sobre nós. Mas ainda ele fala, a partir do versículo 20, fala sobre as 7 semanas. Que ele diz assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor dos seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. E assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Aleluia. Amém, pessoal? Amém, irmãos e irmãs? Veja que a resposta do Senhor ele foi rápida para Daniel, porque o amava. E continua ainda dizendo: por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiças eternas, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o seu ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas. E há 62 semanas. 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos diferentes. Depois das 72 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. E a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. E o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, e ele fará uma aliança que durará uma semana. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Aleluia, graças a Deus. Amém? Então, vejamos aqui, em todo esse capítulo de Daniel, capítulo 9, versículo de 1 a 27, o motivo da oração. Então veja aqui, no primeiro ano do que o seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 semanas, como está lá no capítulo 9, versículo número 2, dessa nova versão internacional. Amém? Então Daniel ele orava, mas o fazia orientado pelas palavras de Deus. Então ele conhecia bem a lei de Deus, na qual Moisés ele já havia sido revelado que a infidelidade e as transgressões de Israel seriam castigadas pelo desterro, onde nós podemos ver isso lá em Levíticos, no capítulo 26 e no versículo número 40 e 46.
Então lerá em Jerusalém que o exílio de Judá, ele era limitado a 70 anos, como está lá em Jeremias, no capítulo 25, versículo 11 e 12. E pelo mesmo profeta, ele entendia que o exílio era os bons figos que seriam trazidos de volta a Jerusalém, conforme está em Jeremias capítulo 24, 5 e 6. Então, às vezes, o exílio seria o afastamento para que você amadureça diante de Deus. E ao orar, Daniel, ele se identificava com o seu povo. Veja que reconheceu que as transgressões e a infidelidade da aliança de Deus, eles foram que trouxe o castigo terrível, a destruição do templo e a conquista pela Babilônia e o exílio. Então nós temos aqui em Daniel, no capítulo 9, versículos 5 e 6, quando ele diz: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e somos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, os nossos príncipes e os nossos países, como também a todo o povo da terra. Veja que a lei de Moisés era muito específica. A idolatria, a injustiça social, nem pensar. E o profeta de que Daniel falou acerca do povo de Deus, da gravidade dos seus pecados e do juízo que esses acarretariam, baseando-se na vontade de Deus, já revelava o seu povo. Nós podemos fazer comparações, como está lá em Êxodo, capítulo 22, e versículo 18 a 24, com Isaías, capítulo 10, versículo de 1 a 2. Vou deixar para vocês meditarem, anotem esses versículos e capítulos para que você possa estudar e fazer essas comparações. Como também está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18, você pode comparar com Isaías, no capítulo 2, versículo 8. Como também em Jeremias, no capítulo 2, versículo 26, até o versículo 28, você pode comparar com Ezequiel, capítulo 8, versículo 5, até o versículo de número 16. Então, se não está havendo bênção na igreja ou na vida dos membros, temos examinado as Escrituras para ver se realmente estamos vivendo segundo a vontade de Deus. Será que nós estamos fazendo o que Deus quer para a nossa vida, para a nossa família, para a sua igreja? Será que nós estamos cumprindo todos realmente os mandamentos que o Senhor tem nos dado? Será que nós estamos orando a Deus pedindo que o Senhor ajude os nossos irmãos que estão sendo desviados do caminho? Ou nós estamos falando mal desses irmãos que estão sendo desviados do caminho? Ou nós pedimos ajuda ao nosso Deus que venha refrescar sua mente, derramar sua graça, seu poder sobre a vida daqueles que estão se desviando da palavra de Deus? Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. O impossível pertence ao Senhor, não a nós. Nós só temos que fazer petições diante de Deus. Amém? Nós temos que consolar corações que estão precisando de consolo, de pessoas que estão precisando do amor e da graça de Deus. E nós somos boca de Deus na terra, para que ele conheça o evangelho da palavra da salvação. Deus é Deus. Nós não estamos aqui para fazer contendas contra ninguém. Nós estamos aqui para trazer a esperança a outra pessoa. Nós somos a esperança, nós somos o sal da terra para aquele que não tem. Nós somos o sabor constante de Deus na vida daquele que precisa do amor de Deus. E em questões de disciplina na igreja, nós estamos sempre levando em conta as normas de Deus revelou em sua palavra e não fazendo regrinhas para facilitar a vida eclesiástica. Como é que nós estamos tratando a nossa igreja? Aos membros das igrejas? Como é que nós estamos orientando a cada um deles? Será que nós estamos levando realmente a palavra de Deus? Ou estamos só massageando o ego da igreja?
Porque a igreja somos nós. A igreja não é o templo, não é construção civil, mas somos nós, a igreja do Deus vivo. Será que não estamos falando a verdade para aquilo que ele tem que aprender? Doa quem doer. A verdade tem que ser dita. Não interessa o momento, não interessa a circunstância, mas a verdade ela tem que ser dita. Igrejas, pastores, pregadores da palavra, têm amaciado o ego desses irmãos e irmãs, falando coisas que eles querem ouvir, não que eles têm que ouvir. E a verdade é essa, eles têm que ouvir a voz de Deus. Doa a quem doer. Porque Deus tem muito a nos ensinar. Porque qual é o pai que não vai repreender seu filho se não o ama? Todo pai que ama seu filho repreende, para que ele não caia em desgraça, para que ele não caia na perdição. Porque a gente só sabe, só conhece quando cai na perdição, quando você vai num presídio e vê jovens de 20, 21, 22, 30 anos encarcerados, com mais de 15, 20, 25, 30 anos de cadeia, porque não teve orientação de uma pessoa que o ama, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, de um tio, de uma tia, de um avô e uma avó. Então nós temos que orientar essas pessoas, principalmente os mais velhos, colocar sua cabeça no lugar e trazer uma esperança também para os seus filhos, para os seus netos, para a sua descendência, trazer a verdade de Deus, para que eles não pereçam na terra e não vá para a cadeia, não vá para uma prisão. Ali está o inferno. Quem não conhece o que é uma cadeia, não faz a menor ideia. Deus ama a sua criatura. Mas Deus permite, conforme nossas decisões. E quanto mais nós perdemos vidas para o reino de Deus, o sangue está em nossas mãos. Nós somos culpados quando deixamos essas vidas perecerem. Nós somos culpados disso. Então não podemos fazer isso, porque o Senhor nosso Deus, Ele irá nos cobrar sobre cada vida perdida. Porque Deus é Deus. Ele é o nosso Criador aqui na terra. Quem criou o céu e a terra foi Deus. E Deus, Ele nos ama, mas também Ele nos castiga. Porque nós merecemos mais o castigo do que o amor de Deus. Mas pela sua misericórdia, pela sua bondade e sua graça, Ele nos perdoa pelo nosso mal que nós fazemos. A nós e aos outros. E a Ele. Amém? Deus é Deus. Então Deus a quem Daniel orava. Daniel baseava os seus pedidos naquilo que bem sabia ser o caráter do seu Deus, já revelado nas Escrituras. Aleluia. Veja. Daniel sabia que Deus era um Deus justo. Um Deus de grande, terrível e fiel. Ele sabia que Deus é Deus suficiente para a sua vida. Que Deus é um Deus misericordioso e que gosta de perdoar. E é um Deus que cuida da honra do seu nome. Esse é Deus. Deus é Deus. Um Deus justo. Justo é o Senhor nosso Deus, como está em Daniel. Compare Daniel capítulo 9, versículo 14, você pode comparar com Gênesis, capítulo 18, versículo 25, e Romanos, capítulo 3, versículo 26. Porque Deus é o Senhor, é um Deus justo. E Ele é grande, terrível e fiel. Veja que mantendo as suas promessas para que os que o amam, que estão em aliança com Ele. Veja o que diz aqui. Que guarda a aliança e a misericórdia para que os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel 9,4. Você pode também conferir lá em Daniel, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Como em Neemias, no capítulo 1, versículo 5.
E como 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Então, ele guarda a aliança e a misericórdia para quem? Os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele é grande, ele é fiel, ele é temível. E ele é suficiente na tua vida. Porque ao iniciar a sua oração, Daniel disse: orei ao Senhor, meu Deus. Meu Deus. Porque ele é suficiente. Ele falou meus deuses, não no plural, foi no singular, porque Deus é suficiente. O meu Deus me salva, o meu Deus me socorre, o meu Deus me ajuda, o meu Deus me dá força, o meu Deus é que vai me dar a vitória, o meu Deus é que me dá a esperança. Esse é o meu Deus, aleluia. E é esse Deus que temos que buscar. Esse Deus que Ele é suficiente na nossa vida. Esse é Deus. Aleluia. E usando o nome Senhor, sou o que sou, cujo conteúdo redentor, ele foi exemplificado quando Daniel tirou o seu povo do Egito e ele se tornou uma nação, conforme Êxodo capítulo 6, versículo de 2 a 9. Mas Deus também é um Deus de misericórdia e gosta de perdoar. Deus tem o prazer de perdoar o pecador, irmãos. Basta você buscar a sua presença, buscar a face do Senhor, buscar a Deus em todos os momentos da sua vida. Ele é misericordioso e é perdoador. O que diz Daniel no versículo 18 do capítulo 9? Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Eita, mas o Senhor, ele se revelou a Moisés como um Deus compassivo, clemente e longânimo, e de grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Está lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, irmãos. Esse é Deus. Já fala no Antigo Testamento. Deus é Deus. Seja fiel ao Senhor. Ele cuida da honra do seu nome. Daniel 9:19 diz assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atenda-nos e age. Não te retardes por amor de mim, de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados em teu nome. Veja que Moisés, ele havia usado esse argumento a orar pelo povo, que já se demonstrava infiel. Daniel intercedeu pelo seu povo. Nós, profetas do Senhor, Deus vivo, temos que interceder ao povo, a Deus. Temos que falar com Deus sobre o nosso povo. Pedir através de súplicas ao nosso Deus, que o seu amor seja derramado em suas vidas, porque Deus é Deus. Veja que a restauração do templo de Jerusalém, sob Ciro, da Pérsia, ele dependia do caráter maravilhoso de Deus. E a nossa salvação eterna também depende do nosso Deus ser o que Ele é. E Ele nos salva e santifica. E nos levará para uma eternidade na sua presença, por ser fiel à aliança que foi sagrada pelo sangue de Cristo. Pois fiel é o que vos chama, o qual também o fará, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 24. E antes de orar,
ouça a palavra de Deus. Quando oro, a minha oração reflete a verdade que ali aprendi? Será que quando eu estou orando a Deus, está conforme as suas escrituras sagradas, aquilo que Ele tem nos ensinado? Será que a nossa oração naquele tempo envolvia grande luta espiritual? Então hoje, muitas vezes, oramos em lugar contra as potestades do mal. É essa potestade que nós temos que derrotá-los, irmãos, através da oração. Não tem uma outra forma. O inimigo, ele assola sobre as nossas vidas. Ele está tentando nos derrubar. Quantas vezes hoje eu tentei aqui entrar, conectar, gravar essa mensagem, esse estudo. Mas o inimigo, ele fica tentando colocar na nossa mente, não vou fazer isso hoje, eu vou desistir. Não desista, não corra do objetivo que Deus colocou na tua vida. Não dê esse passo atrás. Persista. Fique com Deus. O inimigo vai dizer, não faça hoje não faça. Mas Deus está dizendo, faça. Porque eu estou contigo. Eu estou nesse barco. E Ele vai caminhar conosco, irmãos. Porque Deus é Deus. Deus nos ama. O inimigo quer ver a nossa derrota. O inimigo quer ver nós derrotarmos de cabeça baixa. Mas o Senhor é que nos levanta. Ele que nos fortalece. E Ele que nos fortifica. Porque Deus é Deus. Amém? Então, leve a palavra do Senhor. As respostas a resposta e as 70 semanas, como nós vimos lá no capítulo do versículo 20 ao versículo 27. Então, Deus atendeu ao mandado a varão Gabriel, conforme está no versículo 21 de Deuteronômio, capítulo 9. E o mesmo anjo, ele era poderoso, que ele ia explicar a visão anterior. E o mesmo que foi mandado a Zacarias anunciar o nascimento de João Batista e mais tarde a Maria para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, conforme está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 19 e no capítulo 1, versículo número 26. E a resposta fez com que Daniel tivesse a certeza do cumprimento do propósito de Deus para o seu povo e para toda a história. Veja que as palavras, Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido, como está lá no versículo 22 de Deuteronômio 9. Então frisa a importância da mensagem. E Daniel já recebera dons especiais para entender visões e sonhos, mas agora havia de ouvir a maior revelação de todas. Então eles frisam também que, ao ouvir bem a palavra de Deus, precisamos usar o raciocínio e isso com reverência. E na Bíblia, a sabedoria é sempre uma qualidade ética. Crer é também pensar. Amém? Crer é também pensar. Veja que há também um simbolismo. E qual o simbolismo do números é importante? 7, ele indica uma ação completa. E a transgressão persistente do povo de Israel levaria um castigo sétuplo, como está lá também em Levíticos, capítulo 26, nos versículos 18, 21 e 28. E a terra, ele deveria ter o seu descanso, sem plantio, nem safra, a cada 7 anos. Por não observarem essa parte da lei de Deus, o exílio haveria de durar 70 anos, conforme está em 2 Crônicas, no capítulo 36, no versículo 19 a 21. Veja que 70 semanas estão determinadas sobre
o teu povo e sobre a tua santa cidade, que fazem cessar as transgressões para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos, conforme está lá no versículo número 24 de Daniel 9. Então tudo isso ele teria que realizar para que o reino eterno de Deus fosse estabelecido. Aleluia e glórias a Deus. Amém? Então, quem é o ungido? E quando tudo isso se realizará? Essa é uma boa pergunta. Mas veja, que embora seja verdade que Ciro, o imperador da Pérsia, ele mandou reconstruir o templo em Jerusalém. E ele foi ungido. Para fazer isso, o pleno cumprimento ele viria depois. Como está lá em Isaías, no capítulo 44, versículo 28, 45 e 1. E o templo, ele foi destruído. E Jerusalém arrasado em 70 depois de Cristo, como Jesus profetizou. Mas a restauração completa, a justiça eterna sobre o rei justo ainda está por vir. E a contagem de 100 anos, sem dúvida, é simbólica, como no restante de Daniel. Então seja explicado por Paulo, que afirmou lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E todas as predições se cumprem em Cristo. Todas elas. Primeira, pela sua morte na cruz, ele apaga as transgressões. Segundo, Cristo se torna a nossa justiça. Terceiro, a justiça ela é eterna. Quarta, no reino eterno. E quinto, Cristo mesmo autenticou a profecia de Daniel. E o sexto, Jesus afirma a sua volta para reinar. E o sétimo, Jesus também gera a preservação dos fiéis. Aleluia. Veja que sua morte e cruz apaga as transgressões e os pecados e as iniquidades, possibilitados a restauração de quem nele crê. Deus, que perdoou a iniquidade, a transgressão e o pecado, nos recebe sem negar a própria justiça. Para ele, mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo se torna a nossa justiça. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus saberia e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Jeremias, capítulo 23, versículo 5 e 6. E a justiça eterna, um reino sem corrupção, perseguição ou qualquer outro desvio da vontade de Deus, chegará quando Jesus vier assumir o reino que Deus lhe prometeu, conforme Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 em diante. E no reino eterno não haverá tempo, e sim aquele que o tempo simbolizava, conforme João 2, 19 e 21 e Apocalipse capítulo 21, 22. E o centro da nossa adoração e comunhão para sempre será o próprio Jesus. E Cristo mesmo autenticou a profecia de Daniel quanto ao tempo do fim. Mateus 24, 25. E Daniel profetizou grande tribulação aos fiéis, tempos angustiosos, até ao fim haverá guerra. Serão determinadas das assolações. Daniel, capítulo 9, versículo 26, 27.
Jesus afirma a sua volta para reinar. Usando a palavra de Daniel perante o Sinédrio, declarou: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, versículo 64. Daniel capítulo 7, versículo número 14. E Jesus também garante a preservação dos fiéis, por causa de qual o tempo da tribulação está por Deus limitado. Então, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia, glórias a Deus. Nas últimas visões, que está nos capítulos 10, 11 e 12, que vai ficar a estudo de vocês, para que vocês meditem na palavra, capítulo 10, 11 e 12, que são as outras visões. Resumidamente, no capítulo 10, ele vai falar sobre o jejum, a oração e lutas espirituais de Daniel. E no capítulo 11 vai falar sobre profecias para o reino da Pérsia, Grécia, Egito e Síria. E que está entre o versículo 1 e o versículo 35. E possível retrato do anticristo, que está lá no versículo 36 a 45 de Daniel 11. E no capítulo 12, vocês vão ler sobre as tribulações, a ressurreição e o tempo do fim. Leiam, estudem, meditem na palavra de Deus. Isso é um dever de casa, para que vocês estejam buscando a palavra de Deus. Amém? Para nós concluirmos o estudo de hoje, Daniel ele foi colocado em posição privilegiada para observar as falhas do governo humano sem Deus. E ele mesmo ansiava como o Filho do Homem, a quem foi dado domínio e glória e o reino, para que os seus povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído, conforme Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 13, 14. Quando então pedia a Deus pela restauração do templo e o fim do cativeiro babilônico. E havia um desejo ainda mais profundo no seu coração, que chegasse a um reino justo, com governo justo, e reinasse para sempre sobre um mundo inteiro. E Deus atendeu também a esse seu desejo. E em oração Daniel buscava entender os planos de Deus para o seu povo e para o mundo. E em oração lutava para que tais planos se concretizassem. Então compete a nós seguir o seu exemplo, pois o tempo está próximo. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Então, oremos ao Senhor e agradecemos pela sua palavra e pela manhã de hoje. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós diante da tua presença e autoridade, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, pelo que nós aprendemos aqui no livro de Daniel, no teu profeta, Senhor Deus. E tu, Senhor Deus, continua conosco, nos ensinando. Como Ezequiel, tu ensinaste e ensina-nos também a cada um de nós, Senhor Deus, para que nós possamos ser melhores no teu reino e trazer vidas para o teu reino, e que o Senhor possa abençoar cada vez mais vidas e mais vidas para a glória do teu santo nome. Pai, nós te agradecemos pelos ouvintes que estão aqui presentes hoje, pelo meu querido sensei, Ivan Júnior, que está conosco aqui, ouvindo a tua palavra, o teu ensinamento, Senhor Deus, e muitos outros irmãos que estão conosco, ouvindo a tua voz. Senhor, abençoa todas as famílias aqui na terra, Senhor Deus. Continua derramando o teu poder e tua glória. Senhor, só tu podes fazer, porque tu és o meu Deus. E só tu, Senhor Deus, tem a capacidade
de transformar vidas aqui na terra. Deus, vai sobre os nossos dirigentes, os nossos líderes, os nossos governantes do nosso país. Senhor, derrama teu poder e tua glória, meu Pai. Reveste-o com tua glória, Senhor Deus. Traz discernimento na mente. Haja liberdade de expressão. Haja liberdade na nossa voz. Que possamos proclamar e falar e pensar do teu reino, da tua alegria e da tua bondade. Que a liberdade esteja sempre presente em nossa vida. Que nós possamos pensar, possamos raciocinar, possamos aprender mais de Ti, Senhor Deus. Dá essa consciência a cada um de nós. Que o importante na nossa vida é a nossa liberdade. E ela nunca poderá ser tomada. Para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Fique na paz de Deus, continue buscando sempre a palavra do Senhor durante toda a semana. Próximo domingo estaremos aqui de volta na nossa EBD em sua casa, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus, mais um estudo da parte de Deus, para a honra e a glória do teu santo e eterno nome, em nome do Senhor Jesus. E nós dizemos amém.